ajeitar o cabelo, não é isso? Pronto. Aí tem que share screen. Gravando, já está. Apareceu. Isso aqui eu posso minimizar, na verdade. Está de bom tamanho a letra. Então, essa começa atendendo a pedidos. Então, só para lembrar qual é a situação, fórmula de resíduos é aquela soma de numeradores sobre denominadores, onde o que aparecem são polinômios ponderados nas classes de Chern equivariantes de um lado e clássicas do outro, para fibrados vetoriais com ação de 6 estrelas que é dada na base também. A base é suposta uma variedade lisa e completa, dimensão n. Isso aqui, então, são polinômios em classes de Chern. A gente denota abreviadamente assim, podem ser vários polinômios, vários fibrados equivariantes aqui, onde cada variável se substitui pela classe de Chern de índice correspondente. E é isso, é soma de numeradores sobre denominadores, e que tanto numerador como denominador tem a ver com funções simétricas elementares, no que a gente chama de pesos da representação na fibra. Tá? Então, são uma frase meio longa, mas é repetitiva. Tá? Se você fizer 2 exemplos, você fez praticamente toda a variedade de exemplos. A gente vai supor pontos fixos isolados. Aí tem um exemplo inesquecível que eu coloquei aqui só para lembrar que é inesquecível. Né? Se tiver uma variedade com ação do número finito de pontos fixos, que é o que a gente está supondo, então a característica de Euler, né, que é a classe de Chern top do fibrado tangente, é sempre igual ao número de pontos fixos. Porque você vai fazer uma soma com numerador e denominador iguais. Tá? Que é a classe Chern top do tangente, que é a mesma coisa que a classe Chern top do normal do ponto fixo. O normal de um ponto fixo é o tangente da variedade do ambiente naquele ponto. Então, esse caso aqui a gente já fez, vou repassar rapidamente. A gente usou bot para calcular o grau da subvariedade do espaço de matrizes 3x3 projetivizado. Então, 3x3 é 9, projetivizado aqui esse P8. Essa aqui é as matrizes de posto 1. Tá certo? E você pode pensar nessas matrizes de posto 1 como sendo mapas de espaços vetoriais de dimensão 3. E eu comentei com vocês que o lugar de posto 1, na verdade, não precisa ser quadrada, pode ser retangular, é sempre igual ao mergulho de Segre. Aqui eu estou escrevendo V dual e W por conta da identificação que o OMI-VW é V dual tensor W. Então, o que aparece aqui é isso. Você pega um vetor em pé, vezes um vetor deitado, por isso a diferença aqui para o dual, e você multiplica essa matriz 3 por 1 por essa matriz 1 por 3. Dá uma matriz 3 por 3 de posto 1. Ok? E que é única, quer dizer, se você pegar qualquer matriz 3 por 3 de posto 1 não nula, então posto 1 mesmo, existe um vetor em pé, existe um vetor deitado, únicos a menos fator constante, que escreve essa matriz como um produto desse vetor em pé para esse vetor deitado, um exercíciozinho simples de álgebra linear. Isso. Então, como isso aqui foi um curso também de teoria de interseção, não custa nada essa altura
lembrar como é que calcula isso classicamente, para vocês compararem. Então, primeiro, eu lembro aqui o subfibrado tautológico de PV estrela. Isso aqui seleciona um subespaço de posto 1 nesse fibrado trivial, analogamente para o fator W. Você faz o produto tensorial desses dois aqui, ele vai parar no produto tensorial dos dois espaços sobre a base, que é o produto das bases. Eu estou omitindo o pullback aqui, para não carregar a notação, mas é óbvio. O V dual que está escrito aqui é pullback pela primeira projeção por esse PV estrela, analogamente para o outro W lá. Então, para o mapa de Segre, vocês percebem que isso aqui é o pullback do fibrado tautológico no PV dual tensor W. Lembrando, isso aqui, na verdade, significa lembrar que esse mapa que eu escrevi aqui, em particular, nesse caso, explícito 3x3, o mapa é bilinear. O mapa é bilinear significa que o pullback das lineares aqui é tensorial de linear de um lado e linear do outro. Isso se traduz a nível de fibrados tautológicos nesse fato. Esse produto tensorial aqui é o pullback pelo mapa de Segre da classe do fibrado hiperplano do PV estrela tensor W, que é o P8. Então, chamamos de H a primeira classe de Chern dessa classe hiperplana, que é o que você precisa para calcular o grau de uma subvariedade de P8. E o pullback dessa que já está indicado aqui é soma das classes que vem de um fator e do outro. Porque a primeira classe de Chern, o produto tensorial, é soma das classes de Chern. Bem? Então, esse grau, você pega a dimensão que é 4, porque PV estrela é um P2, isso aqui é outro P2, mergulhado em P8, por Segre, aquela fórmula que eu indiquei. Então, o que você tem que fazer aqui é calcular o grau desse zero ciclo, colocar. Mas justamente aqui embaixo eu não sei, eu sei fazer a conta no domínio do mapa de Segre. Então, se você volta ao domínio do mapa de Segre, e lembrando que o mapa de Segre é bijetivo sobre a imagem, sobre sua imagem, né? A gente sabe disso, é o mergulho de Segre, como a gente chama. Então, não aparece grau nenhum de mapa aqui corrigindo. O que aparece é essa classe hiperplana aqui, você vai levar a quarta potência. E se você levar isso aqui à quarta potência, você vê cada um desses Hzinhos aqui que vem de um P2 e outro que vem de um P2, não tem H3, o H3 é zero. Tá? Então, o único termo que sobra na expansão pelo binômio é esse binomial aqui, 4, 2A2, 4, 2A2, que multiplica a classe de um ponto, vírgula, outro ponto. Ok? Que aqui vai ficar um H2, que vai enxergar isso aqui, o outro H2 que vai enxergar aquele lá. Então, esse grau aqui é o 6. O grau é 6. É simplesmente esse coeficiente binomial. Tem algum ponto específico que valeria a pena eu tentar esclarecer um pouco mais aqui nisso? Então, esse H maiúsculo na quarta é o pullback da classe hiperplana do P8. Esse pullback se escreve como soma das classes hiperplanas, uma para cada fator. Você eleva a quarta potência e só sobra o monômio H2 com esse coeficiente binomial. E agora vamos ver via bot como é que se calcula o mesmo 6. Então, para isso, você olha... Quer dizer, qual é a maneira de você chegar e dizer que o posto é matriz 3x3, mas você quer que o posto caia para 1, não é isso? Quer que o posto caia para 1. Você quer que o posto caia para 1, você tem que chegar e olhar
para esse projetivo, quer dizer, você precisa que o núcleo contenha, quer dizer, para o mapa que corresponde a uma matriz 3x3 ter posto 1, o núcleo vai ter que ter dimensão pelo menos 2. Okay? Então, é natural você chegar e olhar para a coleção dos subespaços de dimensão 2 e impor a condição de que esse Mi geral, o mapa geral 3x3, contenha um subespaço de posto 2. Tá? O Mi é o mapa universal, digamos, de Om Vedanta. Você quer olhar para o lugar em que Mi tem núcleo que contém algum subespaço de posto 2. Aí você pega bases para explicitar as contas, fixa esse subespaço de posto 2 inicialmente como sendo gerado por 2 básicos, V1 e V2. Tá? Aí você percebe que essa condição Mi aplicada a U dá 0, então você pensa em U como 2 vetores coluna. Mi é uma matriz 3x3, vai ter 3 linhas aqui. Você vai querer que o produto seja 0. Então, cada uma dessas 3 linhas aqui estão no complemento ortogonal do subespaço gerado por U, pelas colunas de U. Okay? Então, ortogonal a um cai de uma, é uma equação linear, ortogonal ao outro cai de outro tanto, sobra, então, que as 2 primeiras colunas têm que ser nulas e a terceira é arbitrária. Quer dizer, pensa assim, essa linha, para ser ortogonal a 1, 0, quando você multiplicar, a linha vai ter que ser 0. Perdão, a primeira coluna vai... Se eu multiplicar pelo vetor 1, 0, 0 em pé, isso dá a primeira coluna da matriz. Então, para isso dar 0, a primeira coluna tem que ser 0, a mesma coisa para a outra tem que ser 0, sobra só a terceira coluna, que é arbitrária. Então, isso aqui, com o fixo, pensado como equações lineares em Mi, vai dar um espaço de soluções de dimensão 3, que é a terceira coluna, que é completamente livre. Ok? Então, a fibra vai ter dimensão 3. Explicitamente, a fibra daquele fibrado E sobre esse U que foi fixado pode ser escrita como sendo V3 dual tensor cada um dos WIs base do contradomínio. Tá? Então, se lembrar, isso aqui corresponde ao mapa cuja imagem é gerada por WI e que o domínio que você faz, você aplica V3 dual nos vetores do domínio, isso aqui mata o V1 e mata o V2, por dualidade. Tá? Isso aqui é uma maneira de representar a matriz, que primeira e segunda coluna são nulas e a terceira é arbitrária. E eu estou escrevendo essa fibra como soma direta de subfibrados que são autovetores. Tá? Está implícito aqui que eu tenho uma ação nesse espaço. Tá? Inclusive, eu pego a ação nos Ws para ser trivial. Faz diferença, você pega para ser trivial que simplifica as contas. E a ação induzida é a ação que você definiu do espaço V. Okay? Quando você projeta para o espaço de matrizes, você está desprezando o U, e o Mi tem U no núcleo. Então, isso aqui vai dar exatamente a coleção das matrizes 3x3, em que os menores 2x2 são todos nulos. Tá? Daqui a pouco eu vou ter uma notação parecida com essa, lida do ACGH, Arbarello e coisa e tal, e que, infelizmente, eu não segui a regra. Eu mudei. O meu R é o R mais 1 dele, ou R menos algo assim. Eu vou chamar a atenção quando chegar no lugar devido. Então, argumentando como antes, que você vai fazer a interseção com a classe hiperplana igual à dimensão, a dimensão é 4, você vai fazer interseção com H4,
E isso lhe leva a calcular o grau dessa classe de Segre máxima desse espaço vetorial E, desse fibrado vetorial E. A passagem daqui para aqui, se vocês lembrarem, é a definição das classes de Segre. Esquece o DEG por um instante. As classes de Segre são obtidas como imagem direta de potências hiperplanas. Tá? Então, essa quarta potência hiperplana corresponde à classe Segre 2. Alguma dúvida, Ju? O E era posto. Lembra? A terceira coluna era arbitrária. As duas primeiras colunas eram nulas e a terceira coluna era arbitrária. Então, isso dá um P2. Quer dizer, vetorial dá 3. Você positiviza, dá um P2. Como a base também é um P2, na variedade de dimensão 4. E o mapa que você obtém fica injetivo aí. Porque se os menores 2 por 2 se anulam, o posto é 1, não pode ser 0, o núcleo é completamente determinado pelo U que você está impondo. Tá? Então, o mapa de esquecimento do U é bijetivo. Então, por argumentos análogos a que a gente já usou outras vezes, você é levado a calcular, em vez de calcular essa potência da classe hiperplana no P8, você traz o cálculo para cá, tomando proveito de que o mapa daqui naqui é bijetivo, é genericamente injetivo sobre a imagem, isso é o que precisa. Tá? E nesse caso aqui, por álgebra linear, essa injetividade é trivial. Aí eu lembro que Segre é inversa da Chern, você inverte isso aqui pela série geométrica, você pensa aqui como sendo 1 mais x, a inversa de 1 mais x é 1 menos x mais x2, tá? Onde o x é C1 mais C2, etc. Eu não pego aqui o próximo termo, que é cubo, porque a dimensão não permite. Eu estou em dimensão 2, não tem nada de grau 3. Tá? Então, você pode truncar por aqui, e o que sobra, como classe de Segre de ordem, quer dizer, em grau 2, é C1 ao quadrado menos C2. Então, são polinômios em classes de Chern de um fibrado equivariante, isso pode ser calculado por Bott. Tá? Então, está na hora de calcular NUM e DEM. NUM vai calcular isso aqui em equivariante, e o DEM é sempre a classe de Euler do tangente. Tá? Então, são 3 parcelas, que é o número de pontos fixos que você tem em P2. Os pontos fixos correspondem a escolher esse espaço, quer dizer, você pega os espaços coordenados. Eu fixei uma base, você pega os espaços coordenados, esses são seus pontos fixos, para ação que se diagonaliza nessa base. Então, a fibra é soma desses 3 autoespaços. Então, WI varia de 1 a 3. Os pesos são o de WI menos o de V1. Okay? O peso de WI é 0. Vai ficar menos o peso de V1 3 vezes, porque são 3 WIs. Então, aparece menos 3 ômega 1. Estou usando a letra ômega, porque eu estava usando o W para vetor básico do Wzão. Então, estou usando ômega aqui para o peso da representação lá. Quer dizer, o peso da representação não dos vezes, porque nos Ws eu escolhi trivial. Não, isso aqui é 0, então fica o peso desse menos o peso desse, menos o peso de V1. O peso de V1 é ômega 1. Então, veja, isso aqui são 3 somandos. O I vai de 1 a 3. Todos eles contribuem com o mesmo peso, que é menos ômega 1. Menos ômega 1 mais menos ômega 1 mais menos ômega 1 é menos 3 ômega 1. Tá? Você tem um alto valor repetido.
alto valor publicitário 3. Então, você tem esses 3 valores, a soma desses valores é a primeira classe de Chern, então dá menos 3 W1. Aí você tem de novo os 3 valores, agora você vai pegar aquela função cinética elementar que vai dar a soma dos quadrados. Tá? Então, termina dando 3W1 ao quadrado aqui. O numerador dá 6W1 quadrado. Tá? Então, você tem que fazer 6W1 quadrado dividido pela classe de Euler, que eu não calculei ainda. Na verdade, você tem que... O numerador você tem que fazer... O numerador aqui era C1 quadrado menos C2. C1 quadrado aqui vai dar 9. Tá? Menos 3, por isso que apareceu 6 aqui. Tá? E o denominador você faz a diferença dos pesos. Lembra que tangente de uma grassmanniana é dual do subtensor quociente. No caso aqui, para esse projetivo, é exatamente isso que está escrito aqui. Então, fica ômega 1 menos ômega 2, e o outro somando ômega 1 menos ômega 3. Esse multiplica com os dois, esse é o denominador. Você tem que supor que esses pesos escolhidos aí, ômega 1 e ômega 2 e ômega 3, são distintos. Então, você tem que fazer... Isso aqui eu fiz a conta para 1. Você tem outros 2 que são semelhantes, é só trocar umas letrinhas aqui. A soma dessas 3 frações aqui dá 1, realmente. Pode confiar. Por isso que a resposta é 6. Tá? Mais uma mágica para vocês verificarem, se quiserem. Aí vamos de volta ao caso geral e atender pedidos. Então, agora é com grassmanniana geral. Vou fazer devagar no caso que a Juliana pediu. Isso aqui eu estou explicando a mesma coisa que eu fiz ainda agora. O que é que vai acontecer no caso geral? Certo? Isso aqui é o ponto fixo típico na grassmanniana, tá? Em que se pega um subespaço gerado pelos básicos, tá? Básicos com relação a básico que diagonaliza a ação de C estrela. Tá? Então, você faz uma continha de dimensão aqui do mesmo jeito que foi feita antes e resulta isso que está escrito aqui, que vocês podem ver. A dimensão dessa projetivização é a dimensão da fibra mais dimensão da base. Está escrito aqui a dimensão da grassmanniana. E só para constar, no caso 2, 2, 2, isso aqui reproduz o 2 que a gente viu há transparências atrás, só para vocês verificarem que não foi cometido nenhum erro grosseiro nessa expressão literal. Pelo mesmo princípio de Gauss-Linear de sempre, esse mapa aqui é bijetivo sobre a imagem. Ah, não, agora aqui é só genericamente, porque o R não é 2, o R pode ser 3, 4, pode ser. Então, é genericamente bijetivo sobre a imagem. E com isso, você calcula fórmulas. Eu vou explicitar essas fórmulas num caso particular a pedidos. 4, 5, 3. Então, matrizes retangulares 4 por 5. De posto menor ou igual que 2. Esse 3 aqui significa que eu estou fazendo os menores, 3 por 3 igual a 0. Ou seja, o posto cai para 2 ou menos. Então, a gente pensa nisso como mapas de C5 em C4. Né? Você pegar uma base aqui de C5 e calcular μ na base, vai obter 5 colunas, cada coluna de comprimento 4, como a gente ensina aos meninos e às meninas. E a gente está exigindo que a dimensão da imagem seja menor ou igual que 2. Para a dimensão da imagem ser menor ou igual que alguma coisa, a do núcleo tem que ser maior ou igual que alguma coisa. Então, a dimensão do núcleo tem que ser maior ou igual que 3.
Quando o núcleo aqui tem dimensão exatamente 3, a imagem tem dimensão exatamente 2. Tá? Teorema do núcleo da imagem. Então, se a gente faz o mesmo fibrado, que aqui você escolhe um subespaço e olha para a matriz genérica, que deixa de ser genérica, porque você quer que ela anule esse subespaço. Então, estou fazendo linhas contra colunas. Então, seu fibrado vetorial, no caso aqui de posto 8, a conta geral é essa. A projetivização vai ter dimensão 13, porque é 7, que é o 8 menos 1, que você projetivizou a fibra. 6 é a dimensão da grassmanniana. Essa grassmanniana que atende a pedidos não é um projetivo, é uma grassmanniana mesmo. Isso aqui dá uma dimensão 13. Não tive intenções políticas aqui subreptícias. Tá? E o grau que a gente procura é essa segre 6. Por que eu sei que é segre 6? Que a dimensão da base do fibrado é 6, e essa que dá o grau é a dimensão da segre máxima. Máxima é a dimensão. Então, é a segre 6 que a gente precisa calcular. Eu poderia fazer a mesma coisa, inverter pela geométrica e escrever segre em função da Chern. Aí, como eu fiz ainda há pouco. Então, eu vou fazer uma variante agora, tá? Que é um pouco mais de técnica para a gente se virar. Esse fibrado é subfibrado do fibrado trivial das matrizes 4x5. Tá? O E são os pares, um subespaço em uma matriz que anula aquele subespaço. Tá? Aí você pegar e olhar para o espaço quociente. Chern do quociente de um trivial é exatamente segre. Tá? É só você usar o Whitney. Você tem um subfibrado do trivial e o quociente, Chern desse vezes Chern desse, a Chern do meio, mas o meio é trivial, então é 1. Então, o Chern de 1 é a segre da outra. Então, em vez de escrever expressões polinomiais para essa segre, usando Chern 1, Chern 2, Chern 3 até Chern 6, que é o que você tem que fazer para escrever a expressão para isso aqui, invertendo pela geométrica, você vai direto para Chern 6, só que do quociente. E como é que faz isso? Fácil, quer dizer. Se você souber calcular os pesos de E são pesos que figuram em matrizes 4x5. Você apaga esses. São os que sobram no quociente. Tá? Então, do ponto de vista de fazer conta, é tão simples ou mais quanto. Então, calcular Chern desse quociente, desse trivial por esse subfibrado, significa omitir da lista dos 20 pesos. Quem era esse 20? Era a dimensão vetorial da fibra, sobre um ponto fixo. Tá? Perdão. Esses 20 é do 4 vezes 5. É o 4 vezes... Então, você tem 4 vezes 5, 20 pesos desse fibrado. Esse fibrado, essa ação não era trivial. A ação tinha pesos. Ok? E passar o quociente significa apagar dessa lista de 20, as 8 que provém de E sobram 12. Que 8 é esse? É a dimensão da fibra aqui, que é a fibra do E, sobre cada ponto fixo. E o número de ponto fixo é esse binomial aqui, 5, 3 a 3. Minha grassmanniana é escolhe 3 em 5. Isso aqui é subespaço de dimensão 3 no espaço de dimensão 5. Então, você pega 5 gerado pela canônica, digamos, é 1 até E5, os pontos fixos, você vai pegar as bases que se obtém dessas, pelas escolhas de 3 em 5, desse número de pontos fixos aqui. Então, tipicamente, pega os 3 primeiros. Tá? Então, o que é que significa um Mi aqui no EU? O E1 vai para 0, o E2 vai para 0, o E3 vai para 0. Então, as 3 primeiras colunas são nulas. Sobram 2 colunas. Tá? Então, você vai ter como base as 2 colunas que sobram e os J's são todas as linhas, de 1 a 4.
Ok? São 5 colunas, que meu mapa vai de C5 em C4. Então, esses são os pesos para fibra. Aí você apaga esses 8P, tá vendo? 4 vezes 2. Sobram. E de 1 a 3, os Fs arbitrários também. Né? E os pesos são esses aqui. Cada um repetido 4 vezes. 4 vezes por quê? Porque o J vai de 1 a 4 e o FJ, o peso é trivial. Não, na chegada. Não, eu estou indo... Assim, né? Sei lá, isso. Isso, eu estou olhando para V dual tensor W, onde V é o espaço de saída, o domínio. Claro que W é trivial. Na ação no W você pega trivial. Ok? Isso vai facilitar a vida, né? Podia pegar qualquer coisa, enfiar outros pesos aí. Pode, porque vai sumir. Então, sobram esses caras aqui, cada um repete 4 vezes por conta disso. É tensor FJ e o J vai de 1 a 4. Por conta de que a gente está supondo a ação trivial no contradomínio C4. Né? Tá. Aí, os adeptos de outra religião me perdoem, mas eu vou de Maple. Aí fica uma contazinha bem simples para fazer. Não vou... Vai estar disponível para vocês, não vou passar linha a linha. E o resultado das contas, que são 6 frações que aparecem, né? Está 50, como grau dessa variedade. Tá? Se você visitar a CGH, está a fórmula geral para MN, acho que esse K é o meu K menos 1, vice-versa. Ok? Aí tem uma fórmula fechada. Você também pode implementar em Maple e ver que vai dar os 50. Então, não tem erro grosseiro naquela conta com pontos fixos que a gente fez ainda agora. Ela é confirmada por Arbarello, Cornalba, Griffiths. Tá certo? Então, daqui o primeiro pedido. Tá? Eu até escrevi em algum lugar, mas acho que ficou em outra versão, que isso aqui me levou a pensar em abrir um escritório de despachante aí. Né? Mande o seu problema de pesos com bot, ou solucionamos em 24 horas, ou devolvemos o seu dinheiro em dobro. Eu pensei em chamar esse escritório de bot. Alguma pergunta aqui? Algum detalhe? Queira fazer? Então, acho que isso aqui, tchau. Outro pedido é grau de componentes conhecidas, componentes do espaço e foliações de codimensão 1, digamos em P3. Tá, ok? Então, eu já falei nessa aqui, ADB menos BDA. Já falei em pullback linear, para a qual tem fórmula fechada. E a heroína do dia é essa componente aqui, que é pullback linear de P1 cartesiano P1. No primeiro caso, que é esse racional aqui, ADB menos BDA, só sei calcular quando o Azinho divide o Bzinho, ou quando o A é 2 e o B é ímpar. Nenhum outro caso eu sei fazer. O caso de pullback linear admite uma fórmula explícita que é conhecida, publicada. E, por fim, eu vou enrolar vocês no pouco que eu entendi. Os detalhes estão sendo preparados
Eu vivi. Eu realmente olho e não entendo nada. Ela me explicou muitas vezes já. Então, são foliações holomórficas singulares de codimensão em P3, em PN. Aí todo mundo sabe que é um A0, DX0, mais não sei o que, coisa e tal, em que esses A's aqui tem que satisfazer uma relação de cis com as variáveis. A soma XI tem que ser zero, que é o que garante que isso aqui vai dar uma distribuição no quociente do Cn mais 1 pelo C estrela. Aí tem que ter a condição de integrabilidade, que é ômega wedge de ômega igual a zero. E lembrando que as singularidades é onde os coeficientes todos se anulam, e a gente supõe que isso aí não pode ter fator comum. Tá? Que é irrelevante na que a gente vai fazer. Então, recapitulando, só para ficar mais claro, você tem que contrair o campo radial e tem que valer essas relações de Frobenius de integrabilidade, em que o importante é que vocês vejam aqui é que os A's são os coeficientes que definem ômega, e, portanto, essa igualdade são equações quadráticas nesses coeficientes A's. Porque tem um A aqui, derivada parcial de A fica quadrático nos coeficientes A's. Então, a condição de integrabilidade são condições quadráticas nos coeficientes da forma diferencial. Tá? Isso aqui é, digamos assim, é linear, isso aqui é um bocado de equações lineares, a projetividade, não tem complexidade, digamos assim. A complexidade está toda nesse sistema de equações quadráticas, porque a equação quadrática não restringe nada. Né? Quer dizer, o espaço de foliações é dado no PNzão de todas as distribuições por um bando de equações quadráticas. O som de consumo é descrever as componentes irredutíveis desse subesquema aqui de PN definido por aquele tantão de relações quadráticas que provém da condição de integrabilidade. Aí tem essa frase célebre, né? Tamanha ambição deve ser confrontada com a realidade. E a realidade é que, quando você olha para um subesquema por equações de grau menor ou igual que 2, você praticamente não restringiu nada. Porque tem aquele exercício do Hartson, de algum lugar aí, que mostra que qualquer subesquema que você, projetivo que você quiser, em algum mergulho adequado, ele vai ser dado por equações só quadráticas. Tá? Então, a mouse, né? Quer dizer, você não pode querer fazer tudo, porque tudo não cabe aqui. Tá? Enfim, essa é a ideia da dificuldade. Mas nessa selva, tem gente que calculou um bocado de componente, a coroar pela mais recente que eu conheço, que é do Watson aqui presente. Então, esses nomes aqui, se não estou esquecendo alguns, produziam infinitos componentes irredutíveis, não para o mesmo F, mas para F de um D apropriado no N apropriado. Né? O número de componentes para um subesquema, um esquema, é sempre finito, como a gente sabe. Agora, mesmo para componentes bem conhecidos, como eu listei ainda há pouco, o cálculo da dimensão e do grau praticamente não sabe nada. Tá? E o jogo é esse. Achou um componente, vamos tentar achar o grau. Que guardam uma certa similaridade com questões análogas para esquemas de Hilbert. Também com o esquema de Hilbert tem isso, né? Qualquer esquema de Hilbert que você imaginar, ele pode ser para o mergulho adequado, dado por equações quadráticas. Então, não é uma coisa que você vai e faz assim. Tá? Então, tem técnicas que usam o fato de que aqui são
componentes de foliações mesmo, como aqui tem técnicas que usam o fato que isso aqui são subesquemas de Hilbert. Tá? Então, os casos de grau 0 e 1, vou passar rapidamente, que eu já conheci, e eu já fiz essa apresentação aqui há não muito tempo atrás. Então, Janulu, o Gomes-Mon, o nosso ômega R, o Alcides, o herói brasileiro, Jorge Vitório, o herdeiro do herói brasileiro, próximo herói, ou já herói, El Hermano Fernando, eita, faltou um N aqui, que absurdo, vou passar rápido. E o Dominique Servot, que tem aquele trabalho conjunto com Alcides, que é seminal. E o mais recente, o nosso Watson. Então, só para lembrar, o caso D igual a 0, você está calculando o grau de uma grassmanniana. Vou passar rápido por isso. Quer dizer, você tem uma identificação entre formas diferenciais e bivetores. E de tal maneira que a integrabilidade corresponde aos decomponíveis. Então, isso te leva a uma grassmanniana no Wedge 2 apropriado. Então, no caso específico de n igual a 3, vai dar a quádrica de Plücker. E você pode fazer brincadeirinha de cálculo do grau, animando essa figurinha aqui. Eu não vou repetir isso com mais detalhes agora. Mas tem uma conta de cálculo de Schubert que reproduz o grau 2 na história. Para D igual a 1, são duas componentes que o Janulu descreve. Você tem pullback linear de foliações de grau 1 em P2. E tem uma coisa do tipo racional, mas em que no ADB menos BDA, um deles é um quadrado, de uma forma linear. Então, isso aqui é o que se chama uma das componentes racionais. Então, em ambos os casos, tá? Tem um caso do grau para o pullback linear arbitrário. Então, você tem mapas racionais de P3 para P2 dados por polinômios de grau 1, são um back linear que a gente está fazendo aí. Você pega uma foliação arbitrária em P2 e faz o cone em cima disso. Tá? Isso dá uma foliação em P3, cujo grau Vivi calculou, tem essa expressão fechada aqui, e foi calculado usando o bot. O caso D igual a 1, que é o que dá a componente lá, o grau vale 80, é substituir. A outra componente dá 55, isso é caso particular também de uma fórmula geral, que eu vou passar rapidamente. Isso aqui é do Fernando, Jorge Vitório, e eu fiz umas continhas de grau aqui. Os outros conhecidos, você tenta escrever uma parametrização. Em geral, a parametrização é só racional, então fica ruim calcular integrais sobre uma coisa que é aberta, que é o domínio da função racional. Você tem que chegar a fazer uma análise do lugar de determinação para sair resolvendo até obter um mapa, que é um morfismo, que é a parametrização original. Isso, em geral, dá muito trabalho. Então, é ad hoc. Precisa de contribuições essencialmente novas aqui. E agora deixa eu falar rapidamente, mas não tão rapidamente, sobre as componentes do Watson que foram apresentadas oficialmente o ano passado. Uma coisa que eu achei mimoso nesse trabalho é que você faz as contas da existência da componente coisa e tal, reduzindo a característica P, minha gente. Isso não é todo dia que acontece, não. Não é todo dia que você reduz no módulo P, tem sorte e traz de volta para obter resultados lá, não. Estou tentando entender melhor. Então, o Watson produz novas componentes, reduzindo o módulo P.
E para explicar qual é a construção que a gente vai trabalhar, você olha para mapas de P3 em P1 cartesiano P1, dado por coordenadas lineares. Tá? Então, você escreve as 4 coordenadas homogêneas de P3 capciosamente assim, 2x e 2y, e separa isso, colocar, usando funções lineares L de x e Q de y. Então, você tem o espaço das foliações em P1 cartesiano P1, não tem condição de integrabilidade aí, porque é uma superfície. D1 e D2 é o bigrau. Tá? Então, aqui você está pegando bigraus D1 e D2. Estou supondo que o espaço, o fibrado cotangente é D1 vezes uma fibra assim, mais D2 vezes uma fibra assado, que é o que P1, cartesiano P1 pede. E a gente tem esse mapa racional, que é pega uma projeção linear de 3 em P1 cartesiano P1, pega uma foliação em P1 cartesiano P1 e faz o pullback de uma pela outra. Aí vai parar numa foliação em P3, onde esse D é uma mistura do D1 com D2, que eu nunca sei de cabeça. Tá? Então, você pega aqui um pullback φ de P3 para P1 cartesiano P1. Quer dizer, como é que eu penso esse mapa de P3 para P1 cartesiano P1? Na verdade, você pode fazer o seguinte, você pega 2 retas lá, então você usa uma para projetar num P1, a outra para projetar no outro P1. Você faz conjuntamente, você tem um mapa de P3 para P1 cartesiano P1. Você pode pensar geometricamente assim. Você tem os centros de projeção, são 2 retas, em geral, reversas em P3. Aí você faz o pullback contra G. Então, o teorema que o Watson prova é que isso aí dá um componente. Você compuser todos os pullbacks com todas as foliações de bigraus escolhidos, isso dá uma componente no espaço de foliações de P3, em que o D é uma salada de D1 e D2, que é explicitada em instantes. Então, aquela brincadeira tem componente, calcula o grau. E tentou calcular o grau. Aí foi atribuindo valores. Faz D1 igual a 1, D2 igual a 1 também. Você quer calcular explicitamente usando o bot. Tá? Quer dizer, tem aquele mapa lá do pullback, você escreve isso em coordenadas homogêneas, biohomogêneas, dá para fazer as contas. A dificuldade aqui é que, veja, de novo, as contas têm que ser feitas numa variedade completa. E eu estou pegando, para começar, pares de projeções para P1 em que os centros são juntos. Mas isso pode acontecer. Agora, esse acontecimento aqui não perturba, que é o caso típico em que você está deformando para uma hipersuperfície. E quando você tem um mapa racional, ele sempre se estende bem por hipersuperfície. Tá? Quer dizer, o complemento do domínio tem codimensão pelo menos 2. Okay? Então, você está olhando para uma família de projeções, que a figura é essa, G cartesiano G, produto grassmanniana de 2 retas, mas pode acontecer isso não perturba, mas isso aqui fica sério. É diagonal. Mas perturba porque a codimensão não é 1. Aí o que é que a gente faz? Reduz ao caso em que a codimensão é 1 explodindo. Você explode a diagonal e funciona. Tá? No que você faz essa explosão, aparece a coisa técnica de que você tem que calcular certos pesos de certos fibrados que, definidos como imagem naquele mapa de pullback. Isso só sabe calcular quando o posto é o correto. Quando o posto não é o correto, você tem que deformar. E aí achar o limite. Achar o limite de saturação. Então, essa conta é o que pega, demora um tanto para produzir esses números, mas se
nas primeiras contas, depois sendo inteligente, que isso aqui interpola. Tá? Isso interpola. Você pega essa tabela calculada, com grau D1 igual ao grau D2, de 1 a 30, e o que a conta mostra é que não precisa ir a 30, basta ir a 25, que dá um polínômio de grau 24, que aí você vê que repete o valor para 25, 26, até 30, mas isso não é uma prova, mas a prova está convivida. Você dá um jeito de estimar os pesos e mostrar que a resposta vai ser um polinômio de grau tanto. Então, basta interpolar até aquele grau. Certo? Mas tem mais amostras aqui, em que agora ó, você fixa D1 menor que D2. Foi até 30, 50. Isso demora para calcular. A gente demora, professor. A gente chega lá. Algum dia a gente chega lá. Então, o que esses dados brutos aqui mostram é que quando você tem D2, 1 mais D1, não é isso? D2 é 1 mais D1. Para cada D1 fixo, isso se interpola por um polinômio de grau 12. Está aqui o primeiro. Acreditem, isso sai de uma conta mesmo de interpolação. Com muitas confirmações, porque é de grau 12, mas repete quase 50 valores conhecidos. Então, é muita segurança. E a segurança maior é que tem uma prova realmente destrinchando quais são os pesos. Tá? Como é que se comportam os pesos. P2 é uma coisa parecida e por aí vai. Tem que ser maior, maior igual. Certo. Muito bem. Você olha para a lista dos coeficientes e começa a pensar que essas coisas se interpolam. Essas contas são todas feitas usando o que a gente passou aqui mais ou menos no semestre fazer, quer dizer, aparece um fibrado, equivariante, tem pontos fixos no espaço de parâmetros aí, que o espaço de parâmetros da gente é, para começar, grassmanniana, cartesiana grassmanniana, mas que você explode a diagonal. Então, tem que saber trabalhar com os pontos fixos nessa explosão, o que não é complicado, porque, digamos assim, o que é óbvio acontece. Esses pré-prints saem antes do carnaval? Pré-print? Eu agradeço a presença de vocês. E vamos brindar. Não. Tem que desligar primeiro. Stop recording.